boa noite. O pessoal está chegando, vamos aguardando. Alô, tá me ouvindo? Não está me ouvindo, não está me vendo. Tá me vendo? Alô? Alô? O que houve? Alô? O que aconteceu agora? Tudo bem? Alô? 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 Tá baixo? Deixa eu aumentar.
Tá escutando melhor? Escuta melhor? Alô? 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 Oh, sim, sim. Ficou melhor? Então vamos começar. Boa noite, a todos os participantes dessa grande associação que se formou, não é? Nós, advogados negros, temos muito a contribuir com o ramo jurídico. Espero que esse momento que estamos agora vivendo, com esse problema do Covid-19, não é? Tenhamos força e raízes fortes para podermos seguir em frente. Vai ser difícil, mas vamos vencer. A vida é assim, às vezes o que não estava planejado acontece, mas temos que continuar seguindo em frente. Sempre foi assim e continuará sendo. Desejo a todos muita saúde e a família de todos nós também, ok?
Vou me apresentar. Meu nome é Luiz Felipe Roque, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro. Milito na área civil em geral, também um pouco mais focado na área imobiliária. Sou empreendedor do ramo imobiliário, sou corretor de imóveis também, sou sócio de uma imobiliária e sou professor também de transações imobiliárias e de direito civil em pós-graduação. Outra questão é esse momento, muitos podem estar ainda sem saber o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: nós advogados temos que manter a calma, a tranquilidade e fazer cumprir os contratos e a lei na risca. Porque em tempos de crise, o que funciona é o feijão com arroz. Então, nos contratos, deve-se sempre seguir no maior observação possível a sua execução. Não inventar, não tentar ser, não é, o grande herói. Temos que esperar o governo se posicionar para que nós possamos ter uma melhor segurança jurídica. Bom, estou aqui hoje para falar sobre minha dissertação de mestrado, que eu defendi e fui aprovado, graças a Deus, que trata da ausência do técnico, da ausência do indivíduo negro no cargo de treinador de futebol profissional nos clubes da elite do Campeonato Brasileiro de Futebol. Todos nós sabemos que essa exclusão, sabemos que essa falta de oportunidade é fruto de uma relação exploratória e civilizatória que nos permeia. Civilizatória que eu digo no erro civilizatório europeu, não é? No desenvolvimento de, do mercado econômico agrícola da época. E a primeira eu considero como um dos grandes conflitos, dos primeiros grandes conflitos da relação capital e trabalho, a escravização que sofreu o negro durante aquele período da história. Então vamos seguindo em frente. Eu vou dividir com vocês aqui o meu PowerPoint, a minha apresentação que eu usei para defender essa dissertação no mestrado. E assim vocês vão me acompanhando e vamos conversando. Essa dissertação foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Atividade Física, mestrado acadêmico, na Universidade Salgado de Oliveira. A ciência da atividade física, ela engloba todas as áreas da ciência envolvida ou por trás de toda a prática de atividade física. A minha dissertação buscou pela linha sociocultural da atividade física. Meu orientador foi Carlos Alberto Figueiredo da Silva, um grande escritor da área das relações étnico-raciais no esporte e na sociedade como um todo. Então, o título, como já apresentado, é Os Clubes da Elite do Campeonato Brasileiro de Futebol e o Técnico Negro. Representatividade, uma questão de justiça. Bom, vemos aqui, meus amigos, pessoas que foram alguns grandes atletas, outros nem tanto, mas conseguiram chegar no cargo de treinador de futebol profissional em clubes da elite. Inclusive, temos dois estrangeiros, claro, Sidorf e Cissé, Cissé foi
técnico da seleção africana, o único técnico negro em toda a Copa do Mundo de 2018. Seedorf foi técnico do Milan. Isso não é para todos, mas devemos levar em consideração que esse caminho é muito árduo e é muito difícil para o indivíduo negro. Ser técnico de um grande clube do Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos discorrendo sobre esse assunto e vamos perceber o quão fortes esses homens são, o quão forte eles enfrentaram e continuam enfrentando todo, todos os obstáculos para conseguir continuar exercendo a atividade que eles amam, a atividade que eles entendem que sendo sua excelência e também é um direito de todo ser humano, inclusive consubstanciado na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, o direito ao trabalho. Correto? Então vamos avançando. O objetivo desse estudo é identificar a representatividade do indivíduo negro na posição de treinador nos clubes da elite do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como eu já havia dito antes, isso vai ser bem estudado a fundo. Pois bem, nós temos questões que foram investigadas durante o desenvolvimento dessa dissertação. Quantos indivíduos negros ocuparam o cargo de treinador no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A entre 2008 e 2017? Pergunta B. O indivíduo negro, treinador de futebol, visualiza no racismo como barreira ao avanço profissional? Questão 3, ou C. Que ações afirmativas poderiam ser implementadas para mitigar os efeitos do racismo estrutural institucionalizado? Então, essas são as 3 questões que buscamos elucidar durante essa investigação. Senhores e senhoras, quero dizer que nossa investigação buscou responder essas questões, mas, entretanto, não esgota todos os esforços para entendermos melhor esse fenômeno. Algumas questões podem não ter sido completamente aprofundadas nesse estudo, mas o sentido e o conteúdo que nós nos utilizamos e o referencial teórico foi fundamental para o desenvolvimento de uma dissertação aprovada no mestrado. Desculpe aí, eu apertei aqui o errado, passou. Portanto, para desenvolver essa investigação, nós utilizamos os seguintes métodos e materiais. Primeiro, desenvolvemos uma pesquisa descritiva, para descrever os fatos e os fenômenos conforme eles acontecem. A abordagem usada foi a qualitativa. E a análise de conteúdo foi utilizada para nortear toda a interpretação dos dados
colhidos. E nessa análise, nós utilizamos a triangulação dos dados obtidos através do levantamento realizado entre 2008 e 2017 no Campeonato Brasileiro da Série A. Como assim? Eu investiguei, pesquisei no site da CBF, nos sites de esporte, no site da Federação Carioca, no site da Federação Paulista e de outras federações, as oportunidades de ingresso disponibilizadas no mercado, né, de ingresso ao cargo de técnico nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O que acontece? Nessa pesquisa, eu utilizei a análise das contratações que ocorreram somente durante o período do Campeonato Brasileiro, que é o segundo semestre, sempre no segundo semestre do ano, normalmente, né? Fora desse ano que estamos vivendo, que é uma coisa fora do comum. Então, tendo em vista esse levantamento, nós chegamos a algumas conclusões. Através desse levantamento que percebemos dentro dessas contratações, quantas dessas contratações foram preenchidas por indivíduos negros e quantos foram preenchidos por indivíduos não negros. Então, tendo em vista essas contratações, nós tivemos alguns resultados. Vou seguir mais à frente. Desculpe que eu perdi, que entrou o meu bichinho aqui e me tirou a concentração. Então, nós fizemos esse levantamento e de cada contratação nós identificamos se era um indivíduo negro ou se era um indivíduo não negro, ao longo desses 10 anos, de 2008 a 2017. Cada contratação foi analisada, ou seja, foi um trabalho árduo, mas consegui catalogar isso. O outro instrumento que utilizamos foram entrevistas semi-estruturadas, com 3 indivíduos negros, autodeclarados negros, que são técnicos profissionais de futebol. E, por fim, a nossa revisão bibliográfica, bastante utilizados os escritores, os doutrinadores da nossa área, do direito, da área das ciências sociais, da área da atividade física, da área da psicologia, e grandes obras foram utilizadas. Pois bem, pessoal, nós temos que levar em consideração algumas questões para iniciarmos a nossa análise. Algumas questões para iniciarmos a nossa análise. Pois bem, é sabido que o Brasil é um dos países mais importantes do futebol mundial. É o país pentacampeão de futebol masculino. E também é o país fora do continente africano que possui a maior população negra no mundo. Ou seja, nós somos um grande país, nós temos uma grande população, somos um dos melhores no ramo esportivo, principalmente no futebol, e somos, fora da África, o país que tem a maior população negra no mundo.
E temos que deixar considerado que, apesar dos pesares, não podemos esquecer que a humanidade, em tese, começou na África. E isso tendo em vista várias pesquisas que elencavam, que apresentavam fósseis antiguíssimos, de milhares de anos, de hominídeos que caminharam inicialmente no solo africano. E temos a Lucy, né, aquele o fóssil, um fóssil considerado um dos mais antigos, mas o mais famoso, que foi a Lucy. E temos que entender também uma questão primordial: o domínio europeu e a diáspora negra caminham lado a lado. A viagem, forçada ou não, mas imensa maioria forçada, para vários cantos do planeta, através de uma rede de mercadores europeus, em sua grande maioria, desenvolvendo o mercado da escravidão humana. A escravidão humana sempre existiu em toda a história da humanidade, mas nunca existiu uma escravidão em que considerava ou que se colocasse o escravo numa condição tão subhumana como o indivíduo negro foi colocado naqueles períodos de exceção. O homem negro nasceu livre, porém foi escravizado. O homem nasce livre e a todo canto é encontrado a ferros. E essa foi a saga inicial da nossa diáspora. E por quê? Porque os europeus, na sua, na sua vontade, na sua sanha desesperada capitalista, né, pelo desenvolvimento econômico a qualquer custo, iniciou a colonização em territórios da América, das Antilhas e de outros cantos do planeta, utilizando esses territórios para a colonização, principalmente para fazer colônias extrativistas, extrair minério, extrair madeiras, também servindo dentro do agronegócio, vamos dizer assim, no negócio agrícola da cana-de-açúcar, que foi o grande boom do mercado escravocrata, do café, não é? Tendo em vista o europeu ter conseguido todas essas possessões, ele necessitava urgente de ter mão de obra para trabalhar esses territórios, trabalhar esse mercado agrícola, também esse mercado de extração mineral e de outras extrações vegetais e até animais, peles, etc., que acontecia nos territórios ocupados pelos países ou pelos impérios europeus. É bom deixar claro que quando o europeu, né, no ido de 1600, de 1700, começou a perceber que não adiantava nada ter vastas áreas de terra se não tinha quem plantar. Então ele logo percebeu que era necessário dominar também o local de onde ele recebia a mão de obra. Era mais ou menos como garantir a terceirização do seu trabalho. Então, várias companhias, empresas realmente, não foram só exércitos, como se diz, mas empresas financiavam companhias, milícias, forças paramilitares para dominar os seus antigos parceiros comerciais. Sim, os africanos eram parceiros comerciais dos europeus. Ali que os europeus visualizaram a questão da escravidão, porque pela questão muçulmana, árabe, etc., existia sim a escravização do negro, não na proporção que o europeu fez, não na proporção que o capitalismo mercadológico do tráfico negreiro fez, mas existia os escravos de guerra, os escravos de derrota.
E como existia uma comercialização, não inicialmente de escravos, mas de matérias-primas, de minerais, de ouro, de outras coisas, porque os africanos sempre foram muito bons manualmente e também, tá, temos que levar em consideração na intelectualidade. Porque era uma mão de obra muito capacitada, porque já desenvolviam em seus territórios, no Mali, na Costa da Mina, no Congo, em Angola, tanto a mineração, a agropecuária, o setor agrícola, né? A agricultura e outras culturas eram desenvolvidas já em África, inclusive a cultura do estudo, da educação, que conforme sabemos, uma das universidades, na verdade considerada a universidade mais antiga, ou o centro de estudo mais antiga, é a Universidade de Al-Qarayani, que fica no Marrocos. Então, até as universidades medievais de Florença e outros cantos foram inspirados ou tiveram inspirações desses centros de estudos considerados muito avançados já para a época. Isso data do século 500 depois de Cristo, se não me engano agora, se não me falha a memória a data. Mas é muito importante ressaltar isso. Com o advento das possessões, com o advento das invasões europeias e dominando todo o setor, ou desenvolvendo aquele incipiente capitalismo, não é, agrícola, extrativista também, o europeu viu a necessidade de garantir a mão de obra. Então, por isso, ele começou a ver os seus antigos parceiros comerciais como uma forma de garantia de mão de obra. E assim passou a invadir também os territórios africanos, colonizando e escravizando e fazendo relações escusas com africanos escusos, vamos se dizer assim, ok? Então a gente segue em frente. Seguindo esse capitalismo escravocrata que fez milhões e milhões de mortos, de escravos, não é? Eu nem sei ele considerar, até porque a conta é mentirosa, muitos morreram. É igual o que estamos vivendo hoje em dia, o coronavírus. Só aparece nas contas oficiais aqueles que deram sorte de chegar até o hospital. Quem não chegou, quem não tem registro, imagina a Nigro naquela época, que não tinha direito a nada, não tinha só o registro de como uma res, não é isso? Um semovente. Então fica um pouco, né, complicado de colocar em estatística. Mas esse tipo de capitalismo levou milhões, milhões de milhões de negros à escravidão. Bom, a partir daí, nós temos que ver uma guinada. Na verdade, guinada não. Primeiro a gente vai falar sobre a continuação desse capitalismo e o início, não é, de como de quem respaldava essa escravidão. Não é? A Santa Sé era diretamente ligada à escravidão. O Papa Nicolau V, se não me falha a memória, ele inclusive editou uma bula papal, uma regra papal, dizendo que as pessoas que ocupassem as terras aonde o europeu estava chegando, estava colonizando, poderiam ser colonizadas e escravizadas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pasmem, mas essa é a realidade da época, graças a Deus. Apesar de hoje em dia ainda a gente ter uns conflitos, mas vamos seguir firme e forte, porque nunca mais ninguém nos escravizará. Outra questão. Então, avançando, a Santa Sé, ela identificava o não cristão, principalmente os negros, e que também eram considerados negros, né, os indígenas, como podendo ser, primeiro, trazido para Jesus, não é verdade? Já que eles eram seres que estavam envoltos em pecado, que eram seres pagãos e que estavam, inclusive, na terra para pagar pecados a mando de Deus. E o europeu era visto como a divindade que viria para dar, não é, para aplacar todos esses pecados desses seres. E por isso o negro e o indígena acabaram, na visão da igreja,
encontrando a redenção nos braços, não é? Nos braços do seu malfeitor, ou nos braços do seu algoz. Essa era o pensamento deturpado que funcionava na Igreja Católica naquela época, não é? Então, pois porque existia toda aquela necessidade, não é, de influência estatal entre papa e rei, entre papa e governante, para que a Igreja mantivesse o seu poder e tanto junto ao rei quanto junto ao povo, porque aonde mais longe fosse a cruz, mais longe iria o poder da Igreja Católica. Só que a cruz sempre vinha acompanhada da espada, correto? Tem o velho ditado que diz que eles chegaram com a Bíblia e nós tínhamos a terra. Hoje eles têm a terra e nós temos a Bíblia. É triste, mas é uma verdade. Então, seguindo em frente, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, a Independência Americana, a própria guerra, não é, de secessão americana, não é, os confederados contra a federação, também logo após, né, a Revolução Industrial, né, fez com que toda uma situação negativa se mantivesse negativa, mas tivesse um outro viés, tendo em vista a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Os homens iluminados se viam, não é, de uma certa forma, emparedados de frente à escravidão. Como poderíamos ser iluminados? Como poderíamos ser seres superiores se nós ainda tínhamos escravidão no mundo? O europeu pensava assim. E assim, com esse viés, as revoluções burguesas, apesar de não ter melhorado de forma substancial a vida do indivíduo negro escravizado, serviu como a ponta do iceberg ou o tiro de início da libertação. Pois, tendo em vista o desenvolvimento industrial, as máquinas novas industriais que começavam de tecer, não é? O mercado ele é volátil e ele é adaptável. Quando o mercado econômico mudou através da Revolução Industrial, os mercadores viram a necessidade, os burgueses viram a necessidade de ter pessoas consumidores para consumir tudo aquilo que seria produzido pela Revolução Industrial. E com isso, tendo em vista, como eu falei, as ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo, a força de algumas instituições, não é? A maçonaria e etc., alguns impérios, alguns reinados se viram contra a parede. Outros não tiveram nem como ficar contra a parede, porque grandes revoluções ecoaram por todas as Américas e Antilhas e outras possessões, aonde o Império Espanhol não conseguiu segurar e foram surgindo repúblicas e mais repúblicas nesses lugares. Em outros lugares demorou um pouco mais, ou demorou bem mais, como foi o caso do Brasil, que foi o último país a se libertar da escravidão, não é? Foi o último país a aceitar que não tem como existir na face da Terra um homem, uma mulher, uma criança ser tratada da forma que era tratada. E não tem como ter pessoas, não é, ativas economicamente sem ter capital para reinvestir nesse mesmo mercado, sem receber frutos do próprio trabalho, para que com esse fruto ele possa reinvestir na economia e assim fazer girar toda a roda econômica capitalista e mercantilista como nós conhecemos. Então, a partir dessas ideias, iniciou-se o movimento abolicionista e que conseguiu, não é, a abolição da escravatura em todo o mundo, inclusive no Brasil.
É, Então, pessoal, ultrapassando essa questão, nós chegamos até o período pós-abolição. Quando eu digo que, apesar de ter mudado, né, apesar de termos encontrado mais um passo em direção à liberdade, essa liberdade foi ilusória, como todos aqui sabemos, não é? Foi uma abolição, foi uma libertação, foi o desemprego, o primeiro grande desemprego em massa que o Brasil já sofreu, o primeiro grande conflito de demissão que o Brasil enfrentou, ou seja, até hoje não temos nada que falar, não é, a respeito de processos indenizatórios, porque não existiu, não ocorreu e por muita, por muita luta de muitas pessoas que vieram antes de nós, Abdias do Nascimento e etc, etc, não é? Conseguimos avançar e avançar até o dia de hoje. Grandes negros, advogados, juízes, médicos, deputados, vereadores que romperam a barreira, não é? Que romperam a barreira, as expectativas, nos fez chegar até hoje, nos fez visualizar um futuro importante. Mas foi árduo, foi difícil. Com a libertação dos escravos, né, veio o primeiro pensamento. Vai ter um monte de negão andando aí na rua, um monte de negona aí, o que que a gente vai fazer? Vai ser um país de quê? Na cabeça escravocrata e racista daquelas pessoas daquela época, era isso que eles pensavam. Então pensaram, vamos embranquecer tudo. Vamos trazer os imigrantes, vamos dar incentivos para os imigrantes virem colonizar algumas terras, e como temos grandes, vasto território brasileiro, e impedir dessa forma que o negro e que o indígena venha a tomar conta, venha a crescer de uma proporção e tomar conta de todo o território. E ainda ficaríamos, não é, com aquelas teorias eugênicas também, né, eugenia, não é, e com o embranquecimento da população em alguns anos, em alguns séculos, né, que nem precisa tantos séculos, com meio século, do avô, do bisavô ao bisneto, tudo já pode mudar, na verdade. Seguindo, a gente tem que levar em consideração que emprego é poder, porque poder é dinheiro. Então, para deixar ainda mais alijado, mais afastado, mais excluído o negro ou indígena, nós temos que manter os empregos na mão dos brancos, dos europeus. Isso aí, pessoal, esse era o pensamento da época. Porque poder é dinheiro e dinheiro é emprego. Você só tem o poder econômico, político e social se tiver um grande grupo de iguais a você com poder, com dinheiro, com emprego. E assim é uma das bases utilizada para a exclusão do negro do mercado de trabalho e, consequentemente, de todo o sistema social. Porque quem não tem dinheiro, quem vive à margem, não tem poder, não desenvolve socialmente, nem indivíduo, nem enquanto grupo. E isso, claro, não é que não se desenvolva. Desenvolvimento muito mais lento do que se tivesse sido dado as mesmas condições aos negros daquela época. É muito importante te lembrar, Florestan Fernandes, que diz sobre a chegada, né, a década da chegada dos imigrantes, os negros ficaram afastados dos poderes, né, do poder econômico, ficou muito pauperizado, tendo em vista que todo um sistema era contra ele. Era o negro no mundo dos brancos, é o livro. É muito bom, tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E
essa transição daquele mercado feudal, do mercado dos nobres para o mercado dos burgueses, né? Saímos daquela agricultura de reinos e de impérios e passamos para o agronegócio de empresas e de companhias de empresa, e o negro ficou fora porque também essas companhias, essas empresas eram de pessoas brancas, que reproduziam todo esse pensamento, esse sistema, é, com profunda atividade. Tem autores que entendem, não é, o racismo como excusável e o racismo inexcusável. O racismo excusável é aquele praticado pontualmente por alguns membros, né, alguns grupos da sociedade, às vezes amigos, parentes e etc., que praticam uma piadinha racista, mas que é uma piada que na cabeça dele sempre foi, sempre aconteceu, acha normal e não tá sendo racista com você. Ou de uma certa forma ter uma análise mais criteriosa para escolher um amigo, não é? Um amigo negro é mais olhado profundamente, tem uns que até levanta a ficha para saber se pode ser amigo ou não, enquanto um amigo branco, não é? Já abrem a porta, já conversa. Então essa é um tipo de racismo considerado, né, por alguns atores como um racismo excusável, que é pontual e não é enganjado. Agora, o outro tipo de racismo é o racismo inexcusável, que é o racismo que é com atividade, é um racismo comprometido, é um racismo que é o racismo, pela supremacia. Então, nós temos que entender que tudo isso permeia a nossa sociedade. E essa exclusão por qual o negro passou, essa exclusão dos cargos de poder, não é? De tomada de decisão, não é? Ficou tudo para o indivíduo negro. E com isso veio a sua marginalização. Como a gente acabou de falar, muita pesquisa sobre a sua vida, não é verdade? Você anda e as pessoas te olham, escondem as bolsas. Naquela época, então, ainda era muito pior. A capoeira, que foi criminalizada, que quando tava as pessoas jogando capoeira, os indivíduos jogando capoeira, vinha a polícia descendo o cacete em todo mundo, tocando um samba, o início do samba, não é verdade? Estou fazendo um som e vinha a polícia quebrando instrumento, prendendo o negro, né? Porque o branco já dizia Bezerra da Silva, Leonardo é Leonardo, já disse o doutor, ele faz o que quer e está muito feliz, né? Mas nós vamos caminhando e mudando essa verdade, né? Vamos tirando esses olhos de cima de nós, não é? Então essa é o fator, não é, que a gente estava falando agora. Então a gente vai seguindo em frente. Como eu havia dito, nas nuances dos estudos para responder aquelas perguntas, eu nós passamos por uma reflexão. Nós temos que fazer uma reflexão sobre meritocracia, correto? A meritocracia, uma forma de liderança que se baseia no mérito, nas capacidades e nas realizações alcançadas, em detrimento de posição social. A meritocracia, enquanto critério de ordenação social, é diferente da meritocracia. Alô, caiu aqui? Caiu? Vou começar de novo, hein? A meritocracia é uma forma de liderança que se baseia no mérito, nas capacidades e nas realizações alcançadas, em detrimento da posição social. A meritocracia, enquanto critério de ordenação social, é diferente de meritocracia enquanto ideologia. No primeiro caso, o mérito, a capacidade de cada um realizar determinada coisa, ou posicionar-se numa determinada hierarquia com base nos seus talentos ou esforço pessoal. É invocado como critério de ordenação dos membros de uma sociedade em apenas determinadas circunstâncias. No segundo, ele é o valor englobante, o critério fundamental e considerado moralmente correto para toda e qualquer ordenação social, principalmente no que diz respeito à posição socioeconômica da pessoa. Ou seja, no universo social fundado numa ideologia meritocrática,
As únicas hierarquias legítimas e desejáveis são aquelas baseadas na seleção dos melhores. Prestígio, honra, status e bens materiais devem ser concedidos àqueles selecionados como melhores. Então, pessoal, esse entendimento sobre meritocracia. Mas será que é isso mesmo? Será que no Brasil, um país colonizado, uma colônia de exploração, aonde várias etnias, várias raças foram exploradas por outras raças, aonde o ter fala muito mais do que o ser. Você acha que isso funciona? Você acha que a meritocracia realmente existe no Brasil para todas as questões ou só para algumas? E veremos a seguir se a gente pode analisar que o Brasil é um país altamente meritocrático ou se é um país de meritocracia de conveniência, correto? Então, pessoal, voltou aqui, deixa eu acertar aqui o meu slide. Estão gostando, pessoal? Como é que tá? Tá bom o papo? Tá demorado? O papo não é curto, mas aposto que vocês vão gostar. Então, pessoal, continuando falando sobre meritocracia, nós temos que levar em consideração se realmente o Brasil é um país meritocrático, englobante, ou se é meritocrático de conveniência. E vamos analisar da seguinte forma: Lula Pereira foi campeão da Série B em 1996, foi campeão mineiro em 2001 e foi campeão brasiliense em 2006. Ou seja, 3 títulos, um nacional e 2 estaduais. Conheço muitos técnicos brancos que não chegam aos pés dele, que não têm o currículo dele, não têm os títulos que ele tem. E cadê Lula Pereira? Você ouviu no Palmeiras, no São Paulo? Você ouviu no Corinthians? Você ouviu ele no Grêmio, no Inter? Eu não vi. Ou não me lembro de ter visto. Mas ele foi técnico do Flamengo. Meu Mengão de coração. Alô, nação rubro-negra. Meus parabéns. Andrade. Lembram do Andrade? Andrade, campeão brasileiro, 2009. Levou o prêmio de melhor treinador de 2009. Campeão brasileiro da Série A com o Flamengo, Adriano Imperador Petkovic. Ganhou o título de melhor treinador na sua estreia. E Andrade, você viu? Por onde foi parar o Andrade? Ah, não tem uma boa dicção. É verdade? Será? Ah, não sabia fazer política. É isso? É isso que é meritocracia? Ah, não tinha os amigos certos. Ué, isso é meritocracia? Eu achava que bastava ganhar, bastava ser bom, bastava ser o melhor, que as portas dos empregos estariam sempre abertas para você. Andrade, depois do Flamengo, depois de 2009, pouca gente ou quase ninguém ouviu falar. Pouca gente abriu as portas. Nenhum clube grande contratou o campeão nacional de 2009. Jaime de Almeida, campeão da Copa do Brasil de 2013 e campeão carioca de 2014. Jaime de Almeida, eterno auxiliar técnico.
Ele foi contratado por grande clube? E a meritocracia, onde fica nesse caso? Será que a meritocracia não é aplicada nos cargos de treinador? É aplicada em todas as situações no Brasil, para arrumar um emprego, para ser artista, para ser modelo, para ser advogado, grande advogado. A meritocracia. Será realmente? Já ouvi dizer uma vez de um antigo sábio, advogado, que falou o seguinte para mim: Rock, eu sou negro, sou advogado, sou contador, já fui professor, já fui presidente de várias instituições de beneficentes. Várias não, algumas instituições beneficentes. Mas te digo, só não fiquei milionário porque eu sou negro. Porque qualquer branco semi-analfabeto consegue se firmar na profissão escolhida. Bom, isso era a visão que ele tinha. Eu entendi o pensamento dele. E realmente, para negros, para nós, não basta apenas saber, não basta apenas ser. Tem que ter a aprovação de várias pessoas antes de chegar o seu momento. Não é assim que acontece? Você está aí esperando o seu momento. Quando é que vai bater aquele cliente? Quando que vamos conseguir aquele contrato? Quando que você é agraciado com aquela ligação me falando que eu vou depositar o dinheiro, vou assinar o contrato? Não é assim? Agora, de acordo com esse antigo advogado, uma pessoa não negra, basta sorrir e apresentar o contrato que já vão logo assinando. Não perguntam nem quanto é. E lembra, não sei se acontece com vocês, né? Doutor, o dinheiro do mandado já saiu, o senhor já pegou, já ficou pro senhor. Acontece também, não é isso? Faz parte, é a meritocracia. E nós vemos isso com Jaime de Almeida. Mais um. Mais um que passou e não passou pelo crivo. Passou pelo crivo competitivo. Passou pelo crivo de competência. Mas não passou pelo crivo de oportunidade. Como assim não passou pelo crivo de oportunidade? A ele não foi dada mais nenhuma oportunidade nas mesmas proporções que se é dado ao indivíduo branco, um indivíduo não negro, que pretende ser treinador de clubes da elite. E seguindo em frente, só para ressaltar mais uma questão, o Flamengo, clube do meu coração, ele tem uma grande como eu vou dizer assim, um grande exemplo a ser dado para todos os outros clubes da elite do futebol. Eu não estou falando de dinheiro, de quantidade de torcedores, de faturamento, não. A história do futebol brasileiro, o Flamengo, é o único clube, único time, única instituição esportiva que teve três, três técnicos negros e campeões nacionais. O Lula Pereira, que foi contratado, como eu lhe falei, ao Flamengo, ele já era campeão nacional da Série B. O Andrade, que subiu, era auxiliar, foi campeão em 2009, melhor técnico do brasileiro. E Jaime de Almeida foi campeão da Copa do Brasil e campeão carioca. O Flamengo, o único time que fez essa proeza. E não só isso, foi o único time da elite, não é? Não o único, né? Mas o primeiro a ter uma presidenta, né? Uma mulher no comando da instituição, que foi a Patrícia Amorim. Então, eu rendo minha homenagem ao Clube de Regatas Flamengo. E vamos seguir em frente. Aqui nós veremos uma coleta de dados desde o início do Campeonato Brasileiro, considerado o Campeonato Brasileiro nos formatos, do primeiro formato, considerado como Campeonato Brasileiro, não as outras taças e outros torneios que ocorreram antes de 1971. Então, nós temos que desde 1971 até 2016, ou até 2017, que não entrou aí, só teve um técnico
negro campeão brasileiro. Brasileiro que eu digo campeão do Brasileirão da Série A, que foi Andrade, o Flamengo de 2009. Ou seja, de 1971 a 2016, só o Andrade conseguiu se sagrar campeão. Só este indivíduo negro, este profissional negro, conseguiu chegar a esse ponto. Pois bem, durante a nossa pesquisa, no desenvolvimento da nossa pesquisa, nós fomos estudando, né, captando dados, né, buscando, e cheguei até uma entrevista de 2014, que foi publicada na BBC Brasil, junto com o Portal Terra, falando sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano, sobre a ausência de indivíduos negros na posição de técnicos de futebol profissional nos clubes da elite do Campeonato Brasileiro. E foram entrevistados dois dirigentes. Alexandre Calil, à época dirigente do Atlético Mineiro, e hoje, inclusive, se eu não me engano, é prefeito de Belo Horizonte, e Paulo Pelaipe, na época, estava no Flamengo. Alexandre Calil, quando indagado pela repórter, como ele via isso, como ele considerava essa questão de não ter técnicos negros em nenhum dos 19 times da Série A naquele ano, se ele achava aquilo normal, ele disse: Ué, se não tem técnico negro, então mande a Dilma fazer cota. Isso aí, pessoal. Ele deu essa seguinte declaração, entendo eu, com um tom irônico. Se não tem técnicos negros, se você não visualiza, então mande a Dilma fazer cota. Então, a partir dessa indagação, dessa provocação, não sei, mas parece, eu me debrucei mais ainda nos estudos. E chegamos à seguinte conclusão. As ações afirmativas tiveram início na Índia e nos Estados Unidos da América. Ou seja, os primeiros países a desenvolverem políticas de ações afirmativas para a inclusão das suas minorias ou classes excluídas na educação e emprego foi Índia, nos idos de 1947, 1950, e Estados Unidos também nos idos de 1950. E desenvolveram políticas, né, para que, de alguma forma, mitigasse, né, os efeitos perversos da exclusão em suas sociedades. E eu queria deixar claro que os Estados Unidos, o ícone do capitalismo, desenvolvendo ações afirmativas, diferente de algumas argumentações tupiniquins de que ações afirmativas é coisa de comunista. Não que se fosse coisa de comunista ou não fosse coisa menor, mas falando de forma pejorativa. Então é bom deixar claro que ações afirmativas são do capitalismo. E então, quando vocês estiverem, quando se depararem com uma discussão, lembre sempre eles. Ué, você está falando que ações afirmativas, que cotas é coisa menor, é coisa pejorativa, mas quem foi o primeiro a desenvolver foi os Estados Unidos da América, o ícone do capitalismo. Dessa forma, temos que levar em consideração uma questão esportiva muito importante. Os Estados Unidos da América, mais especificamente a sua Liga Nacional de Futebol, a NFL, não o nosso soccer, né? Não o nosso futebol, o nosso reinado aqui, né? Mas o reinado deles lá, que é o futebol americano, aquele pega para capar, vamos dizer assim.
teve uma grande sacada. Com auxílio, claro, de uma instituição. Qual a instituição? A Fritz Pollard Alliance, que é uma associação de negros voltada para o desenvolvimento do negro no futebol americano. E Fritz Pollard foi o primeiro técnico, o primeiro treinador, o primeiro head coach negro da NFL, lá dos idos de 1920, 20 e pouco, 25, 23, me engane as datas, me perdoe não lembrar todas as datas. Mas, junto com Cyrus Mayer e Crockham, que eram dois advogados do direito civil nos Estados Unidos, visualizaram que os treinadores negros não tinham muito desenvolvimento na sua profissão. Apesar de serem grandes atletas, não conseguiam o mesmo desempenho ou não conseguiam desenvolver, chegar próximo, né? Não conseguiam chegar para desempenhar as suas funções de treinador, de head coach, com a mesma tranquilidade que quando eles são atletas do campo. Ou seja, quando é chão da fábrica, ele é ovacionado, é visto como um dos melhores atletas, o indivíduo negro, desempenhando com maestria aquela atividade, mas quando passa para o lado de head coach, para passar a ser vamos se dizer assim, um cargo de tomada de decisão, um diretor, um gerente, numa visão, né, profissional, ele é preterido. E isso levou a alguns estudos. Então, junto com o economista da Pensilvânia, pegaram um período entre 1989 e 91, fizeram esse recorte, e compararam com todos os outros treinadores brancos da NFL, ou seja, pegaram os indivíduos negros que ocuparam o cargo de treinador de futebol profissional, de 1989 a 2001, e compararam com os outros treinadores brancos do mesmo período. E de qualquer medida que se olhasse, os indivíduos negros, treinadores, head coach, foram superiores aos treinadores brancos. Ou seja, todos os scouts foram superiores. Entretanto, os head coaches brancos tinham mais facilidade de fluir dentro das 32 equipes, né, das 32 franquias da NFL, e o indivíduo negro tinha uma grande dificuldade, tanto de entrar quanto de se manter. E, após essa pesquisa, então, identificados nessa pesquisa, a Fritz Pollard, aliás, junto com esses advogados que acabei de citar, levou até a Comissão de Diversidade da NFL esse questionamento. E Dan Rooney era o presidente da Comissão de Diversidade da NFL, que ao verificar esses dados, resolveu, em conjunto com a Fritz Pollard, desenvolver uma ação afirmativa naquele ambiente esportivo. Por quê? Por quê? Porque ele verificou que era uma perda muito grande, uma perda esportiva muito grande. Era uma perda esportiva muito grande você ter grandes capacidades excluídas do mercado competitivo. Por que eu vou colocar? Por que eu vou perder um técnico, um treinador, um profissional por causa do seu tom de pele ou por causa da sua raça? Desta forma, implementaram a regra Rooney, dizendo o seguinte: a regra basicamente diz que a cada nova contratação ou cada nova oportunidade que surja de contratação de um novo head coach em qualquer das 32 equipes, obrigatoriamente tem que ser entrevistado um técnico negro e de outras minorias. Ou seja, tem que ser entrevistado. É uma ação afirmativa que não é tão invasiva como viremos a seguir, mas que funcionou e funcionou como vemos nos dados aqui ao lado. Ou seja, em 2002 foi implementada essa regra.
Em 2002, só tinham 2 técnicos negros nas 32 equipes. Quando parou-se para analisar em 2011, após a implementação dessa regra, subiu para 8 técnicos, e técnicos altamente competitivos, o que significava dizer que antes da implementação da regra Rooney, nem parar para ser ouvido o indivíduo negro era, não tinha entrevista, não é possível. Ou a entrevista não acontecia, marcavam e a pessoa ficava lá, tomava o famoso chá de cadeira, ou quando era entrevistado, o entrevistador não estava nem escutando, ou às vezes podia até escutar, mas pressões externas ou internas, né, de diretores, etc., impedia a contratação desse negro, ou permitia uma influência maior na contratação do indivíduo branco para ocupar esse cargo, essa profissão. E o importante dizer é que veio a reboque não só a contratação de técnicos negros, que tendo em vista essa melhora nos dados encontrados, isso também gerou um aumento, não é? Foi aplicada essas ações afirmativas, essas entrevistas obrigatórias a pelo menos a algum indivíduo negro de minorias, também aumentou o cargo de gerentes administrativos nesses times. Ou seja, não existiam gerentes ou diretores administrativos negros nesses times antes, ou a sua participação era ínfima. E depois desse legado, dessa ação afirmativa, saltou também mais de 100, 200% a contratação de gestores negros para as áreas administrativas desses times. Então foi um tiro certeiro, que foi o famoso um tiro que acertou 2 alvos ao mesmo tempo. Pessoal, e foi tão bom que a associação também de jogadores e treinadores negros da Europa, do Reino Unido, principalmente, da Inglaterra, visualizaram o avanço obtido com a Rooney Rule e também tentam implementar a Rooney Rule lá na Inglaterra. Tanto a Federação Inglesa de Futebol quanto a Premier League já se posicionaram favorável ao implemento dessa mesma regra. Lembrando que não tinha nesse período de pesquisa nenhum técnico negro, seja na Série A ou Série B da Premier, ou na Premier League ou na Segunda Liga. Não tinha nenhum técnico negro. Ou seja, mais de 40 times sem um técnico negro na Inglaterra. E vai ver a importância do debate, a importância de se implementar, a importância de tentar, de pesquisar, de tentar mitigar os efeitos trazidos de mais de 500 anos de escravidão, de escravização, de exclusão, de pauperização, não é, de afastamento do poder material, né, de alcance da felicidade. E a gente tem que deixar claro também que é fato certo na nossa Constituição o princípio da isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, a isonomia material ela se consubstancia nas ações afirmativas, como veremos a seguir, correto? Essa isonomia material nos permite o legislativo e o judiciário a tentar mitigar os efeitos nefastos dessa discriminação, dessa exclusão de séculos ocorrido, ok? Então, nós temos que analisar aqui o Brasil as possibilidades de ações afirmativas. Nós temos a lei 12, calma aí, a lei 12.700. Primeiro, nós temos a lei 12.288. Mas antes da gente falar da legislação federal, nós temos que falar, não é, que o precursor, não é, a legislação precursora no nosso país foi do estado do Rio de Janeiro, na UERJ, não é, que é a lei 3524 de 2000, não é, que foi a primeira lei de ações afirmativas para o ensino público, tá? E depois vieram outras legislações também do Estado do Rio de Janeiro, a 3708 de 2001, a 4151 de 2003, a 5074 de 2007, não é? Incluindo transformando
a legislação da política de cotas como conhecemos hoje em dia, correto? Primeiro começou com o ensino público, de cotas só para ensino estudantes oriundos de escolas de ensino público, depois foram incluídos os negros e pardos, depois na outra legislação foi dividido foi feita a divisão de 20% para negros, 20% para o ensino público, 5% para deficientes. Depois foi incluído os policiais e bombeiros, não é? E depois veio a Lei 5.364 de 2008, que prorrogou o período das políticas de ações afirmativas por mais 10 anos e se encontra ativa até hoje. Também temos que levar em consideração as legislações que já existiam, não é? Como relativo a ações afirmativas no geral. Não estou falando de referente diretamente aos negros e pardos, aos pretos e pardos, tá? Mas tinha a CLT, o artigo 354, que tratava de 2/3, né, dos empregos na indústria, tinha que ser a brasileiros natos, né? A Lei 9.504 de 97, que tratava da mulher, não é, que trata da mulher na política, né, as cotas para a mulher nos partidos políticos. A Lei 8.112, que é a lei que todos conhecem, que trata do deficiente no serviço público, que é do serviço público, né, do emprego, tanto do serviço quanto do emprego público, que trata do deficiente e as cotas. Tá? E então a gente chega até os dias de hoje, com o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010. Estatuto da Igualdade Racial em 2010, Lei 12.288, que é a lei que disciplina a implementação das formas de mitigação dos efeitos da discriminação, da exclusão e da escravidão, da escravização. Ou seja, é o que dá o primeiro patamar regulatório, não é, às políticas de ações afirmativas, em âmbito federal. Não é? E isso se deu muito junto com a presença do Brasil na Conferência de Durban, na África do Sul, onde se discutiu também as formas, né, de implementar políticas de ações afirmativas para melhorar a vida das populações excluídas, e tendo dentro disso o povo preto e pardo, não é? Então, após isso, foi uma implementação mais forte, não é? E veio a Lei 12.711 de 2012, que tratou das ações afirmativas, né, as cotas para ingresso nas escolas, né, nas instituições de ensino federais e nas escolas técnicas federais. E também, logo a reboque, veio a Lei 12.990 de 2004, que tratou das cotas das ações afirmativas para ingresso dos negros, dos pardos, no ensino, nos concursos públicos federais. É uma legislação muito importante que dá base, não é, para que as ações afirmativas sejam implementadas. E é muito importante a gente discutir as seguintes questões, que em todo avanço, não é, existe uma contracorrente. A gente avança e existe uma contracorrente. Existe sempre aquelas tensões e distensões. Então, a partir do momento que o negro estava conseguindo distensionar, não é? Porque vivemos tensionados durante muito tempo, pressionados durante muito tempo. Estava começando a distensionar com algumas ações efetivas do Estado, nos ajudando, não vou dizer privilegiando, mas nos ajudando, não é? Existiu, claro, quem achava que não era bem assim. E assim surgiu a ADPF 186, tá? A ADPF 186, que foi movida pelo Partido Democratas. A ADPF é a ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi movida, né, vamos dizer assim, quem deu ingresso a essa ação foi o Partido Democrata, tá? E tratava basicamente sobre a constitucionalidade, ou na verdade, é, é, a, a, a constitucionalidade da lei, não é? Que acabamos de falar. Então, o que aconteceu? O Democratas ingressou com a ADPF, com a ação de descumprimento de preceito fundamental, vindo a discutir a constitucionalidade da lei de ingresso do negro através das ações afirmativas nas escolas, nas instituições de ensino
e também nas escolas técnicas. Então, houve julgamento em 26 de 4 de 2012. E assim eu vou ler, me permitam ler a ementa e alguns pedaços, que é fenomenal o julgamento, tá? É a ação que foi contra a UNB, tá? Então vamos ali, é rápido e vamos ser só para entender. Ementa, arguição de descumprimento de preceito fundamental, atos que instituíram sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial nos processos de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior. Alegada ofensa ao artigo 1º, caput 3º, quarto, inciso 8º, quinto, inciso 1, 2, 33, 41, 54 e 37, caput 205, 206, todos da Constituição Federal. Foi julgado improcedente a arguição, não é? E de acordo com o voto, de acordo com a ementa, ficou da seguinte forma: não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material previsto no caput do artigo 5º da Constituição da República, a possibilidade de o Estado lançar mão, seja das políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens por tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação da desigualdade decorrente das situações históricas particulares. 2. O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. 3. Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ações afirmativas, medida que buscam reverter no âmbito universitário o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso país. Não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisado à luz do arcabouço principiológico, sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias. De resto, dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o artigo 1º, inciso 5º da Constituição. Ou seja, pessoal, esse foi um julgamento tido na ação de descumprimento de preceito fundamental, tá? DPF 186. Também tivemos a ADC 41, que foi a ação declaratória número 41, relatado pelo eminente ministro. A DPF 86 foi Ricardo Lewandowski e a ADC 41 foi o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, julgado em 8 de 6 de 2017. Aqui eu quero citar também, para ficar bem fixado, né, que todas as esferas dos poderes que participaram desse processo, não é, do processo de declaração de constitucionalidade, foram categóricos a afirmar que essa legislação, né, vai ao encontro da Constituição, principalmente no que diz respeito a erradicar as desigualdades sociais que existem no nosso país. Então, essa ação foi proposta pela OAB, tá? Foi proposta por nós, advogados. A ação de declaração diante, tá, da lei de cotas, né, das ações afirmativas para ingresso no concurso público federal. Então, em primeiro lugar, eu vou ler a peça, não a peça, né, mas só o resumo, né, da relatoria. Em primeiro lugar, porque se destina a reduzir a discriminação racial
que se manifesta tanto no campo da educação quanto no mercado de trabalho. Em segundo lugar, porque busca promover a igualdade material, de modo a efetivar a igualdade de oportunidade entre os negros e brancos no país. Em terceiro lugar, porque busca proporcionar uma maior representatividade aos negros e pardos no serviço público federal, garantindo que os quadros do Poder Executivo reflitam a realidade da população brasileira. Presidência da República. A nota, na verdade não nota, né, a peça apresentada nesse processo pela Presidência da República, à época, 2017. A integração constitucional da Lei 12.990 de 2014, por se tratar de proposição dirigida à máxima realização dos direitos fundamentais da igualdade em sua dimensão material, da liberdade, da dignidade, da pessoa humana e do princípio da justiça social. Defendeu que a reserva de vagas para negros se destina à correção ou, ao menos, à atenuação da distorção material correspondente à participação reduzida de negros no serviço público federal, em especial nas carreiras de maior remuneração e acesso a espaços de poder. Pois bem, essa foi a peça, não foi a peça, não foi um resumo da peça apresentada nessa ADC pela Presidência da República. E vou seguindo. Agora vou apresentar o resumo, né, uma parte do Senado Federal. Então, o Senado Federal, quando se pronunciou nesse processo, disse o seguinte: sob o prisma material, afirmou que a Lei 12.990 de 2014 é fruto da manutenção de políticas públicas que foram se consolidando após a Constituição de 1988, conferindo efetividade ao objetivo fundamental da República, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais no país. Já a Advocacia Geral da República, quando foi se manifestar, também falou da seguinte forma: argumentou que a lei está em conformidade com os princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, bem como o postulado do Estado Democrático de Direito. Alegou que a medida de ação afirmativa implementada pelo ato questionado destina-se a reduzir as desigualdades fáticas entre os candidatos que competem para ingressar nos quadros de pessoal da administração pública federal. Asseverou, neste sentido, que a reserva de vagas em questão constitui mecanismo de inclusão de grupos sociais faticamente excluídos do serviço público, cuja adoção não é apenas permitida, mas exigida pelos princípios de isonomia previstos no artigo 5º caput da Constituição Federal. A Procuradoria da República também foi no mesmo sentido. Pois bem, senhores, pois bem, como vimos, todos os atores desse processo foram ao encontro da constitucionalidade da referida lei. Vou seguindo aqui, vou vamos ataiar. Então vamos lá. Já na análise de dados, já estamos encerrando. A gente já está aqui na análise de dados. Na análise de dados, nós podemos verificar que, conforme, não sei se vocês vão conseguir ver aí, não é? Mas aqui foram os dados que foram coletados. Ou seja, aqui tem um ano de 2008 a 2017, tem os indivíduos negros e não negros, as oportunidades oferecidas em cima, não é? E abaixo o percentual relativo. Ou seja, em 2008, teve 0 negros ocupando o cargo de treinador de futebol profissional na Série A. Já encontra 51 oportunidades ocupadas por não negros, ou seja, foram 51 oportunidades e as 51 oportunidades foram ocupadas por não negros. Em 2009, a questão evoluiu com o Andrade, ou seja, já não éramos mais 0, éramos 1 contra 42. Já em 2010, apesar da vitória do Andrade, não houve nenhum técnico negro em 2010, a famosa meritocracia. Como é que em 2010 não tem nenhum técnico negro se o Andrade foi campeão brasileiro em 2009? Em 2011 nós temos 1 contra 44, em 2012 temos 1 contra 42, em 2013 temos 2 contra 41, em 2014
temos 2 contra 40, em 2013 e 15 temos 3 contra 48, em 2016 temos 4 contra 48 e em 2017 temos 2 contra 42. O período que nós tivemos mais técnico negro ocupando esse cargo foi em 2016, que foram 4. Foi Jair Ventura, Cristóvão Borges, Marcão e Roger. Então, de 468 oportunidades, somente 16 oportunidades foram ocupadas por negros e 452 por não negros, ou seja, 96% ocupadas por não negro e 3%, 3 a 4% ocupados por negros. Ou seja, de 2008 a 2017, nós tivemos 3% de chance de encontrar um time campeão com um técnico negro no seu comando. Bom, todos os entrevistados eram autodeclarados negros, ou seja, os técnicos profissionais de futebol se autodeclararam negro e tanto explícita quanto implicitamente reconhece que o racismo se apresenta de uma forma velada na sociedade e transborda também para o esporte, mas também temos que levar em consideração, não é, que eles disseram que, entretanto, não reconhece especificamente as cotas como ações afirmativas necessárias para a mitigação dos efeitos negativos do racismo para a ocupação do cargo. Ou seja, apesar de entenderem que o racismo sim impede, que eles não conseguem avançar, eles não reconhecem. Muito pelo fruto do desconhecimento dos dados, dos fatos e também pela opressão da branquitude que, de uma certa forma, torna de forma pejorativa a linguagem de cotas. Então, muitos negros têm dificuldade de entender as cotas e as ações afirmativas, inclusive esses negros. Dois deles tinham nível superior e um não tinha. Todos os entrevistados reconhecem que a representatividade do negro como treinador é muito pouco, é ínfima. Eles, inclusive, relatam que trabalharam com poucos negros ou com negro nenhum nos clubes em que trabalharam. E também tem que ressaltar que eles não conseguiram trabalhar em clubes da elite. Bom, considerações finais, né, que eu dividi em iniciais, essenciais e finais, mas como a gente tem que, já estamos falando já há bastante tempo, vamos rapidinho aqui. Então, como considerações iniciais, tem que dizer que eu tive essa necessidade de escrever, fazer essa pesquisa sobre esse tema, porque eu é, eu fui atleta de base de futebol, sempre gostei muito de futebol, é, sempre joguei futebol amador, né, em clubes até 17 anos, depois, por questões da vida, preferi estudar e virei advogado, graças a Deus, entrei na faculdade com 18 para 19 anos. É, Mas isso sempre vinha na minha mente, sempre que eu via um futebol, que eu via o jogo na televisão e ficava, pô, mas cadê um técnico negro? Não tem. Ah, apareceu um Andrade, apareceu um Lula Pereira, caramba, ele é bom, mas cadê? Sumiu de novo. Isso sempre teve na minha mente, então sempre foi uma angústia minha pesquisar sobre isso. E por isso que eu iniciei esse mestrado e essas questões que eu resolvi investigar. Então, a gente tem que sempre que levar em consideração, não é? O negro foi o fator primordial, né, no desenvolvimento do esporte. Ele foi fator primordial. Leônidas da Silva com a sua bicicleta, o time do Vasco de 1923 foi o primeiro time campeão com jogadores negros e outros oriundos da classe operária, né? Didi, sua folha seca, Pelé, independentemente das suas questões pessoais, muitos são a favor, outros são contra, eu vejo ele como um grande homem negro, como um grande profissional negro que elevou muito a nossa própria imagem, não é? E também um dos poucos negros considerado como um rei de alguma coisa por todos, independente se você é negro, se é branco, se é índio, vê Pelé e vê como rei. E também outros grandes craques, e nós não vemos isso consubstanciado na área de cargo de tomada de decisões. Então, por isso que foi muito importante eu querer desenvolver esse tipo de pesquisa, tá? Então, encerrando, para a gente não ir para muitas delongas, eu tenho que dizer que
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a minha pesquisa, que eu tenha conseguido passar, não é? Que vocês possam verificar como transborda, não é, da nossa área social para a área do esporte, todas as mazelas da discriminação e da exclusão. E por isso nós temos sempre que ser fortes para continuar caminhando. O negro é um homem forte duas vezes, né? Uma mulher forte duas vezes. Dizem que Deus é uma mulher negra, não é isso? Então, por quê? Porque é necessário que continue, que nunca abaixamos a cabeça. Temos sempre que conseguir caminhar em frente para poder dizer um dia que sim, alcançamos o topo da montanha, chegaremos lá, graças a Deus, aos nossos antepassados, a nossa fé, a tudo que a gente acredita. Boa noite, espero que tenha gostado. Agora eu estou no chat, vamos conversando. Um abraço.